3. Ele começa devagarzinho, depois acelera, tá bom? Corre, amiga, que dá tempo ainda. Coloca o seu cinto e vem nessa viagem. Começa devagarzinho assim, ó. Se é pra Jesus, pode melhorar? Então vamos lá, gente. Chegamos nessa viagem, tio Michael, parei tudo. Porque eu vi um trenzinho já entrando na frente do outro ali, imaginei, vai capotar. Aí eu decidi parar. E nós tínhamos feito um combinado. Eu estava na expectativa de Jesus voltar. Mas como ele não voltou, para onde nós iríamos? Bíblia! É isso mesmo. A Bíblia, a palavra. E eu escolhi um versículo bem legal. Ó, repitam assim comigo. Lucas, capítulo 24, versículo 6. Versículo 6. Parte A. Não está aqui, Não está aqui, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Não está aqui, Não está aqui, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Gente, esse é um trecho emocionante da palavra de Deus. E o tio Michael sabe muitas histórias, não é, tio Michael? Meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Valeu, parabéns. Parabéns. A irmã mandou um áudio para minha esposa, né? Preocupada, fazia tempo esse vídeo, que era simples, né? Nós já pregamos em igreja muito maior. Mais grande. Com bem menos criança. Então não é tamanho de igreja, é a graça dele. Aleluia. Aleluia. Não é tamanho. É isso aqui, ó. É almas. É almas. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Deus que não se importa se está no pente ou se está aqui por presente para ele. Nós vamos falar algo da parte de Deus para vocês. A Bíblia, vamos ver o que ela fala. Olha, a Bíblia diz assim, uma passagem, que as crianças foram chegar até Jesus, mas os discípulos queriam impedir de chegar até Jesus. Mas nosso Jesus, criança, ele é bom, ele é perfeito. E eu acredito que ele seja muito legal, porque ninguém quer ficar perto de pessoas que seja chato. E as crianças queriam chegar até Jesus. E aí sabe o que ele falou? Os discípulos queriam impedir, não queriam deixar de chegar até Jesus. Aí Jesus Cristo falou assim: deixa-me a mim, que dos tais ao reino do céu. Então nessa noite vamos falar exclusivamente de Jesus. Porque não importa se você sabe a história da carochinha, do Três Parquinhos, do Chapeuzinho Vermelho. Não! O que importa para a nossa vida é Jesus Cristo. Né? E quando você vai para o princípio, vai falar assim, ó. João, né, minha esposa? No princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, tudo que existe aí fora não existiria. Aí vai falar assim, ó, um pouquinho mais adiante. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a tua glória, como a glória do tu diante do Pai. Eu te pergunto, quem é Jesus para você? Tudo.
senhora, quem é Jesus? Para o pastor, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Tudo o quê? Deus. Para a senhora, quem é Jesus? Porque às vezes falamos assim, uma pergunta tão simplesinha, quem é Jesus? Cada pessoa responde de maneira diferente. Para algumas pessoas ele pode ser tudo. Mas para João Batista, quem que ele era? Nada. Vai falar assim, e no dia seguinte, ele viu quem? Jesus. Ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para algumas pessoas, ele é tudo. Para João Batista, era o Salvador. Para João Batista, ele era o Cordeiro. Tio, mas como assim? Vamos para Isaías. Isaías vai falar assim, que o nosso Jesus é o braço forte do Senhor. E Lucas vai falar assim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por quem? Por Jesus. E é sobre ele que vamos falar nessa noite. E aí você vai olhar em João 3,16. Vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele creem. Não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa noite, eu quero te falar, o nosso Deus tem vida para você. Ele tem vida para nós. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que até respiram, até andam, até está no culto, mas não tem vida. Sabe por quê? Às vezes não sabe quem é Jesus. Não reconhece quem é Jesus. E uma pessoa assim não pode falar que tem vida. Porque a vida é simplesmente através dele. Através de Jesus. Aí você vai falar assim, tio Maio, o que você está falando se não me conhece? Ei, a Bíblia vai falar assim em Salmo 139. Deus falando para você nessa noite. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu não sei o que você tem passado. Não sei o que você passou nessa semana, nesse dia. Mas o nosso Deus, Ele te contempla. Ele te conhece. Aí você fala assim, mas você não sabe o que eu passei lá atrás. A Bíblia vai falar assim para mim e para você. Quando você estava no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu vi o seu corpo ainda em formação. O seu corpo não tinha forma ainda, mas eu já te conhecia. Aí, você pode pensar assim que você é apenas um acaso. Mas não. Você é um projeto de Deus. Você é alguém especial para Ele. Você é alguém importante para Ele. E nessa noite, eu quero te falar. Eu não sei como está seu coração. Sabe por quê? Tem muita gente de coraçãozinho dessa forma. Duro. Endurecido. Por tantas coisas que tem ouvido. Tantas coisas que tem passado. Tantas palavras proferidas de maldição. Falando que não presta. Porque você nasceu. Pra quê? E o coraçãozinho fica de que forma? Endurecido. E às vezes começamos a pensar que aquilo tudo que ouvimos é verdade. Mas a Bíblia vai falar. Repita comigo assim, João 8, versículo 32. Conhecerei a verdade. E a verdade nos libertará. Eu vou te dizer. A verdade se chama Jesus Cristo. Aí a verdade, quando entra no nosso coração, é como se fosse uma chave. Ela pode entrar e pode abrir aquilo que está aprisionado. Ei, você não é escravo. Você não é prisioneiro. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Sabe por quê? Quando você permite que Jesus entra no teu coração, Ele te transforma. Ele muda a sua história. Ele
muda o seu ser. Ele faz tudo por completo. Sabe por quê? A Bíblia vai falar que existia um povo lá no Egito, aprisionado. Mas Deus chama aquelas pessoas, muitas vezes são improváveis. Não é que as pessoas estão lá esquecidas. Aí chama Moisés. Deus tem um encontro com Moisés. Fala assim, vai lá no Egito e vamos libertar um povo. Aí chega lá, aí começa o diálogo com o faraó, tudo mais, vem a praga, mata um, mata outro. Aí vem a última praga, que ia matar quem? O primogênito. Sabe quem é primogênito? O irmão mais velho. Quem é mais velho aqui? Você ia morrer. Se não tivesse a marca nos umbrais da porta de um cordeiro. Aí Deus fala com Moisés assim, pega um cordeiro, mata ele, sacrifica ele, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Porque nessa noite vai passar o anjo da morte. E aquela casa que não tiver aquela marca, o anjo vai entrar e vai o quê? Matar o mais velho. E assim o povo fez. Mas os egípcios não tinham essa marca. Sabe o que aconteceu? O anjo da morte entrou e matou os primogênitos. Mas nada é por acaso. Quando aconteceu isso, foi inaugurada a primeira Páscoa. E sabe o que significa Páscoa? Passagem. A tradição católica vai falar assim que a Páscoa é colocar alguns pezinhos no chão, um caminhozinho para achar um ovo de Páscoa, de pato, de coelho, mas coelho não bota ovo, muito menos chocolate, né? É uma mentira. Tudo aquilo que é mentira é de Satanás. Tudo aquilo que é mentira não é de Deus. Mas aí, você vê a verdadeira Páscoa, simboliza passagem, simboliza libertação, simboliza liberdade. Isso lá no Velho Testamento. Mas para o Novo Testamento, o que seria? Aquilo que nós começamos a ministrar no começo. É Jesus. Ele não está morto. Ele ressuscitou. E nessa noite o intuito desse culto para nós foi, quando a irmã nos chamou, é falar sobre a verdadeira Páscoa. É falar para vocês de alto e bom som que um coelho não é a Páscoa. Que um ovo de chocolate não é de um coelho que botou. É mentira. E a verdade é Jesus. E a verdade é Jesus. Vocês podem até ficar bravos com a gente, mas a palavra liberta tanto a criança, tanto o adulto. Eu não estou contra a tradição, mas sim contra aquilo que é mentira. E tudo que é mentira nos afasta de Deus. E a minha vontade é, não importa a idade, não importa. O importante é você ser salvo. Você ser salva e morar com Ele, com Jesus, na glória. Porque aquele que não for morar com Jesus, vai morar com Satanás no inferno. E lá queima, e o fogo arderá. Lá vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter ranger de dente. Mas aquele que está com Jesus, a Bíblia vai falar que a sua é como se fosse de ouro. Lá vai ter um banquete, servido simplesmente por Ele para nós. Mas aí, criança, não é tão fácil assim. Teve um que pagou o preço. Teve um que sofreu no nosso lugar. Ele se chama, minha esposa? Jesus. Por que ele pagou o preço? Porque a Bíblia já ensinou que o salário do pecado é a morte. E quem nunca pecou? Tem alguém aqui para levantar a mão? Tem alguém que possa dizer, eu nunca pequei? Interessante que nem o bebezinho não pode, porque ele vem de uma descendência pecaminosa. Então o pecado já está em nós desde quando nós nascemos. O erro está em nós desde quando nós nascemos. Se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, o que deveria acontecer com quem peca? Morrer. Ela respondeu certo. Só que Jesus ele te chamou de uma tal forma
Ele me amou de uma tal forma que falou: eu vou lá pagar o preço. Eu vou lá e vou salvar os meus amados, os meus filhos. É por isso que a Bíblia nos ensina, lá em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é carne, é o que você sente ali, é o que você está vivendo. Tudo que você faz, você vai fazer em prol do amor ao Senhor. Amará o teu Deus de toda a tua alma. Alma vai além, é sentimento de tristeza, de alegria, é todas as sensações. Então, em todas as sensações, eu tô triste, eu tô amando meu Deus. Eu tô feliz, eu tô amando meu Deus. Mas, Xandeu, é fácil amar a Deus feliz? Ei, tem felicidades que nos distancia de Deus. Essas mundanas nos distanciam. Então vigiai, porque é necessário amar Ele de toda a alma, todo o sentimento que nós tivermos e de todo o entendimento. É de toda a nossa mente que nós vamos guardar os nossos pensamentos amando esse Deus. Mas por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele foi esse, foi tamanho, que hoje eu trouxe essa imagem para representar Jesus. A Bíblia não diz que Ele era assim. Nós não devemos adorar imagens. Só trouxe para ser representativa, porque ele foi para um jardim. E se eu convidar vocês um dia, se nós pudéssemos nos reunir no jardim, tia Thalita, eu olhando para ti, você ia querer fazer um piquenique. Eu olhando para ti, você queria cheirar as flores. Eu olhando para os meninos, nós íamos rolar na grama, brincar com o tio Michael, que hoje você tem força para brincar. Eu olho para as outras e eu acho que a gente ia procurar borboletas. Nós no jardim faríamos isso, mas Jesus no jardim, ele começou a sentir angústia. Sim, e ele convidou os amigos para orar. Eita, coisa boa é ter amigo, né? Mas tem hora que seus amigos não oram contigo. Com Jesus foi assim. Eles não oraram sequer uma hora. E Jesus começou a sentir um aperto, uma angústia tão grande. Imagina você passando um aperto. Sabe aquele que não tem saída? Você começa até a suar frio. Quem já passou? Porque criança também passa aperto. Não é verdade? E Jesus ali naquele aperto tão grande, o dele foi maior. Porque ele começou a suar sangue. Eita, eu já passei aperto. Desde criança a gente tem uns apertos a passar. Mas eu não consigo ver ninguém que já suou sangue. Jesus, ele passou um aperto tão grande que ali predizia o que ele ia passar por amor de nós. Ali predizia a verdadeira Páscoa. E ele começou a suar sangue ali. Sim. E de repente, naquele momento, ele chegou a olhar para o Senhor e falar: Senhor Deus, aparta de mim esse cálice. O cálice é algo assim, ó, um recipiente. Se eu pegar um recipiente com água geladinha e oferecer, todo mundo quer beber. Mas o cálice, o recipiente que Deus estava falando ali, sabe o que era? Era cheio de pecado. Era o meu, o seu, do homem mau, da mulher mau, dos pais. Era esse peso que Jesus estava predizindo. Aparta de mim esse cálice. Quem quer? Está fedendo já de pecado. Alguém quer tomar? Alguém quer para ti? Jesus também não estava querendo e ele disse, sabe o quê? Mas que todavia seja feita a tua vontade. Ei, eu quero que vocês despertem essa noite para entender que existe um Deus Pai. Deus Pai lá no Velho Testamento é aquele que a força da tua voz disse, haja. E tudo começou a surgir. Tudo foi criado, animais, cores, plantas. Sim, mas quando ele foi criar o homem, ele disse, façamos. E eu imagino ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pegando aquele pó da terra e fazendo nós. Para fazer nós, ele não disse com a boca, ele pôs a mão. Tão amado nós somos, tão amado eu e você é. E ali ele fez o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Então esse Deus Pai estava em todo o tempo com Deus Filho, porque ele nunca pecou. Ele viveu aqui na terra como um bebê, como uma criança, como um jovem, adolescente. Ele nunca pecou, nem como adulto. Só que ali naquele momento, ele conversando com Deus Pai, esse é o Deus Filho, o Jesus que veio na terra. Sim, ele começou a sentir essas dores por amor de mim e você. E foi tão grande a dor que de repente entraram os soldados para o aprisionar. E os amigos ali acordaram. E na hora que Pedro viu, ele arrancou a espada e foi lá e cortou a orelha.
Ei, mas sabe o que Jesus fez? Ele pegou a orelha e colocou de volta. Ele ainda fez milagre. Porque ele tinha dito assim, ó: todavia seja feita a tua vontade. Então ele gritou e falou: ninguém me pega à força, eu entrego a mim mesmo. E Jesus ali, ele se entregou. E um Jesus que nunca tinha errado, porque quem nunca erra merece estrela, merece uma coroa, não é verdade? De diamante, merece sentar num trono. É assim que nós nos sentimos quando nós não erramos. Tia, me dá uma estrelinha, tia, me dá um parabéns. Esse que nunca errou, recebeu uma coroa de espinho. Imagina, põe um dedinho assim na sua testa, bate com a unha. Doeu? Bate um pouquinho mais forte, você tá batendo com a ponta do dedo, bate com a unha, doeu? Pode bater com a minha que é grande. Quem quer sentir? Você quer? Vem cá. Esse pontinha dói, não dói? Agora, se a sua não doeu, eu te convido a imaginar espinhos. Vocês já furaram o dedo na agulha? Imagina o espinho, as agulhas entrando na tua cabeça. Dói ou não dói? Ou Jesus passou isso por amor de mentira. Mas não foi entrando que nem a tia Nil fez com amor, não. Eles encaixaram. E o sangue de Jesus já começou a jorrar. Um sangue sem pecado. É por isso que o sangue dele é puro e capaz de nos lavar. E mesmo assim ele não desistiu. Bateram nele, machucaram ele, humilharam ele. Sabe, nas tuas mãos. Olha aqui, porque ele se entregou, foi por inteiro. Nas tuas mãos foram pregados. Sim, foram pregados lá no teu pulso. Ah, tia Nil, e o que mais? Nos pés também. Ele se entregou por inteiro naquela cruz. Os seus pés também foram pregados. Sim, foi por amor de mentir, para que nós pudéssemos andar livres do pecado. Ele entregou os seus pés. Sim, e lá naquela cruz, ele se entregou por completo. Sim, ele foi machucado. Não é uma história de mentira, foi real. Ali naquela cruz, ele se fez tão maldito. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, que ele olhou para Deus Pai e falou: por que me desamparaste? Ele se sentiu só. Deus é santo. É o que nós devemos ser. Santo. Santo significa separado do pecado. E como Cristo ali se fez maldito, estava sobre ele as nossas iniquidades, todo tipo de pecado. Ei! Ali ele se fez maldito. Morte de cruz é maldito. Ele se fez maldito por amor de mim e você. Ele estava pagando um preço. Foi de graça, mas foi pela graça. Foi um preço muito caro. Foi pelo sangue, pelo corpo. Ele foi ali moído por nossas dores, por nossos flagelos, os nossos pecados. Jesus ali naquela cruz estava. E ele olhava para o povo, um povo que humilhava, um povo que cuspia nele, um povo que o ignorava, um povo que não se levantava para o salvar. Vocês já foram afrontados? Já debocharam de você? Já te acusaram? Ei, a nossa vontade é o quê? É de bater, é de lutar, é de enfrentar, é de vencer. Mas nós devemos ser como Cristo. Sabe o que ele falava para essas pessoas? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ei, o que ele falava é: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tem alguém te machucando? Seja como Cristo. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje, nesta noite, a mentira, a venda tem caído dos seus olhos e você tem visto a realidade, a Páscoa verdadeira, de um Jesus que fez tudo por amor. Sim, um Jesus tão lindo e tão perfeito, que não tinha só essa cruz lá, tinha outra de cá, atrás. E ele começou: ei, se tu é mesmo Cristo, desce daí, salva nós todos. A cruz daquele que rejeitou um pecador falando para Cristo e Cristo calado. Mas tinha outro do outro lado também. Sabe o que ele falava? Ei, tu cala. Esse que está aqui não deve nada, mas nós devemos. E Jesus, salva-me. E sabe o que Jesus respondeu?
Hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Essa cruz é do que recebeu o sacrifício. Agora essa cruz é do que rejeitou. Cabe a você escolher. Sim, as tuas atitudes, o que você faz aqui, significa as tuas escolhas. Você está escolhendo rejeitar o sacrifício ou receber? Por isso que diz, tudo que tentar escolheres. Se você receber, tu estará no paraíso com ele. Mas se tu rejeitar, tem um final triste. De dor, de ranger de dentes. Tiago, mas que palavra pesada para os nossos pequenos. Ei, é como o tio Michael já falou. Conhecereis a verdade libertará. Tem alguém aqui com vontade de pecar agora? Pode ser que há 1 minuto atrás estava. Mas cai por terra quando nós olhamos para Cristo. Cristo é uma luz tão grande que nos tira da escuridão. Ele não nos deixa enganar. Ei, tia, mas o meu pai permite. Mas a minha mãe faz, o meu pai faz. Ei, tu prestará conta da tua alma. É cada um por si. Não tem como eu te pegar e te levar para o céu. Esse é o despertar que eu quero te dar da verdadeira Páscoa. Que começa com a letra P. Que te livra da prisão. Que te livra dos teus pecados. Porque o pecado ele vem para te aprisionar. Ele vem para te guardar trancafiado. Mas foi por amor que eu li aquele versículo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Tu viu a morte dele? Ali na cruz ele disse assim, ó, consumado está. Quando alguém fala consumado, está pago, está concluído. Ali na cruz ele pagou, ali veio a tua liberdade. Mas conta bem forte assim comigo. 1, 2, 3. Ele ressuscitou. Nós servimos, gente, um Deus vivo, um Deus ressurreto. Aquela cova não prendeu ele. O seu sangue foi derramado ali na cruz. Sim, mas ele é um Deus ressurreto. É um Deus que está vivo. Ei, tu tem medo de muitas coisas. Muita gente tem medo da morte. É uma delas. Mas eu tenho algo para te dizer. O Jesus, o Deus que nós servimos, ele nos salvou. E ele venceu a morte. Sim, ele veio para nos santificar, para nos purificar. Hoje você não precisa mais viver prisionado, não. Sim, é um Deus que te santificou para que você venha encontrar um caminho celestial. Sim, ele quer que você caminhe, que você passe daqui para a eternidade. Esse é o desejo verdadeiro de Jesus. Ei, ele te preparou um lugar que não terá choro. Ei, um lugar que não terá dor. Ei, um lugar perfeito. Se eu jogar uma pepita de ouro aqui, pastor, até eu pulo em cima dela, todo mundo vai querer, não é verdade? Então, não é bobo. O ouro aqui na terra é muito valioso. Sabe lá no céu? Vai ser coisa melhor do que o ouro. Similar ao ouro. Nós vamos pisar, nós vamos andar. Vai ser ruas como se fosse de ouro. Lá no céu, nada disso tem valor. Lá vai ter coisas muito mais maiores e extraordinárias para viver ao lado do Pai. E ele subiu aos céus. Sim, ele subiu aos céus. Depois que ele passou os 40 dias aqui. E ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Ele não quer o filhinho dele sozinho e órfão. Aí sabe o que ele falou? Enviarei um Consolador, o Espírito Santo. Ei, órfão é aquele que não tem pai, é aquele que não tem dono, é aquele que é sozinho. Vocês não são sozinhos. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer um filho, mas o pai, ele não te esqueceu. E eu venho olhando para o Senhor e penso assim, ei, quando você fala de órfão, você está falando de criança pequena. Você não vê um orfanato de adulto, não é verdade? Mas o Senhor vem te dizer, não se emancipa dele, não se torna maioral, não queira tomar conta da tua vida sozinha, venha querer ser filho dele para sempre. Porque ele enviou esse Espírito Santo para te consolar em cada e qualquer circunstância. E sabe, quando eu olho para essa letrinha O aqui,
Eu vejo essas plantinhas, eu vejo essa criança, esse adulto ou essa menina está representando alguém, está representando a nós com a Bíblia na mão. Eu lembro de crescimento, eu lembro de força, porque para uma plantinha crescer tem que ter força, tem que ter a luz, e só Jesus pode te dar essa luz, é só o Espírito Santo. É por isso que ele foi enviado. E por que vocês não devem crescer? Seja a criança dele. Seja o filhinho dele. Porque quando eu sento na mesa, eu que tenho a minha filha, eu quero servir ela com o melhor, eu quero que ela se esbanje. E o Pai Celestial é assim com vocês. Vão querer que vocês tenham o melhor aqui na terra. Então se entregue a esse Deus verdadeiro. Cresça junto com Ele. Faça a escolha de obedecer a palavra. Porque foi por amor. Ele te amou primeiro. E a necessidade de você se entregar a Ele. Porque é tão interessante que Ele não fez acepção de pessoas. Nós não. Às vezes eu posso escolher ser amigo de tal e do outro não. Eu posso escolher estar do lado de quem tem mais, de quem tem mais, de quem é mais famoso, ou de quem é menos, que tem gente que é assim também. Vocês fazem escolha de pessoas. Esse aqui, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe. Ele amou o mundo inteiro. Eu não posso chegar no pastor e falar assim: ei, pastor, o Jesus, ele te amou mais e me amou mais. É por isso que nós estamos no altar. Não. Sabe, esse amor é por aquele que está lá jogado e ninguém quer saber. É pelos logrados, é pelos aqueles que erram, é pelos aqueles que falham. Sim, esse amor foi por mim e por você igualmente. Então eu quero te despertar a entregar Jesus o que você tem. Ei, Tiane, mas às vezes eu não tenho nada, mas ele pede uma coisa que todos nós temos. E nós podemos entregar. É o nosso coração. E a forma de entregar esse Jesus é recebendo uma carta que ele enviou. Sim, Jesus é o remetente. E nessa noite ele enviou uma carta. E eu trouxe. É a carta da passagem. Dessa vida para a vida eterna. Sim. Imagina quando Jesus voltar, nós poder tomar posse e falar: eita, que eu vou ser salvo. Ah, Tiane, mas será que ele vai voltar e ainda vou estar aqui? Ei, Jesus está voltando todos os dias para alguém. Hoje teve pessoas que morreram. Será qual foi a eternidade? Porque essa carta é só para aquele que crê. É para aquele que crê na morte dele. Sim, para aquele que crê que ele ressuscitou. Para aquele que crê que nada vai separar. E aquele que crê é selado. Hoje foi falado de ovo de Páscoa. E quando nós olhamos para o ovo, sabe o que nós pensamos? Pensamos: ei, eu quero aquele original. Não é verdade? Aquele cara. Quando nós olhamos para um ovo de Páscoa, nós vemos um selo. Nós sabemos pela marca que ele é original. E é assim que você é selado. Ele te torna o original dele. Nós sabemos de onde vem, que fabricação que é. Ei, você é de Jesus. Aceite ser selado por Ele. É só Ele, é só o Espírito Santo que pode te selar e falar assim: ó, ei, essa menina é posse minha. O Satanás não vai tocar nos meus, porque eles me aceitaram. Eu lhes permitiu ser selado. Eles receberam a minha carta. Vocês querem ver o que tem nessa carta? Eu vou revelar, sabe por quê? Porque ele não é escondido. Tudo que ele fez foi para todos ver. Desde a passagem dele naquela cruz. Todo mundo viu ele sendo cuspido, as vestes dele sendo rasgadas, ele sendo humilhado, e ele não desistiu. Jesus, ele é acessível. Ele não faz escolhas. Então ele se revela. Sabe como? Por amor. Jesus, ele está com os braços abertos, com as mãos estendidas para te receber. É por isso que ele é digno de ser adorado. Adore a Ele. Vocês conhecem esse louvor? Como que vocês conhecem? Nós vamos adorar. Nós vamos abrir
assim, essa casa, Senhor, é sua casa. Faz morada aqui. Sim. Abra a tua boca e começa a adorar Ele, exaltar Ele e o engrandecer, porque Ele é digno de ser adorado. Tudo que Ele fez, tudo que Ele falou é a verdade. Essa é a verdadeira paz, Jesus. o grande amor de quem se Verdade. entregou. A prisão foi a cruz, a causa foi o amor. E sabe qual foi o final? A salvação, a ressurreição. Então fala assim, ó Jesus, tu tem liberdade aqui. Mas assim, ó. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Quem nós somos? Fala pra ele, ei Jesus, eu sou tua casa, tua morada. Louvor, você conhece o louvor? É Deus. Aí dentro tem o perfeito louvor. Mude as coisas de lugar. O que eu sou? Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Convide a Ele a mudar tudo de lugar. Convide a Ele, Jesus. fala, Senhor, tem coisas erradas aqui, mas o Senhor pode ir lá e tirar as sujeiras Deus. debaixo do tapete. O Senhor pode pôr pra fora o que o Senhor não quer aqui. Tu tem liberdade. Faz morada dentro de mim, Espírito Santo. Mude as coisas que não prometem em ti. Eu me entrego a ti, porque Ele disse pra vocês: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei toda a tua carga. É só Jesus que pode aliviar. Sabe por quê? O perdão dele é completo. O perdão dele é completo, não é um pouquinho, não. Ele perdoa qualquer coisa. Não convide a ele a morar. Seja o lar de Jesus Cristo nessa noite. Fala, mude as coisas, Senhor. Eu sou tua casa, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Convide a Ele, fala, eu preciso, Senhor, que o Senhor mude aqui dentro de mim. Eu preciso, Senhor, que o Senhor tire o pecado pra fora. Eu preciso, Senhor, que o Senhor mora verdadeiramente aqui no meu lugar. Faz morada dentro de mim. Senhor, eu preciso de uma mudança. Para que eu venha mudar outras pessoas com a tua presença. Vem, Sara. Ei, se ele está te tocando, se dá vontade de chorar, pode chorar. Ele vem, colhe as lágrimas. É assim que ele faz. E ele é quem consola aquele que chora. É só Jesus Cristo. Não, agora, fala aí. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar de novo. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. E eu quero convidar. Quem quer ter um dom? Quem quer ser selado pelo Espírito Santo por Deus? Eu quero convidar aqui na frente quem quer aceitar Ele como seu único, suficiente e Salvador. Esse convite que eu faço não é para você vir por causa de visuais. Até tiro, ó. Não é para você vir por causa de tia Nil. É para você vir porque Ele te tocou. Ele te convenceu. Eu não convido aqui a vir aqui à frente para se aparecer, não.
Eu te convido aqui à frente para você vir ser salvo. Diz a palavra do Senhor. Quando um pecador volte a Ele, os anjos fazem festas. Eu te convido a vir aqui e permitir os anjos fazer festa pela tua alma. Vim aceitar o que é de propriedade sua. Tem alguém nessa noite que quer vir para Jesus? Não é para te unir, não é para aparecer para o pastor, é vir para aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador de tua vida. Tem alguém? Levante, faz um sinal com a tua mão. Alguém que quer morar no céu. Vem aqui pertinho da tia Nil, corre pra cá. Ó, papai. Eita, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus Altíssimo. Esse convite não é só para os pequeninos. Esse convite é para os jovens, adolescentes.